Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Bom, e o último vídeo que eu fiz, assim, um bate-papo bem sincero, sentada, sem roteiro, sem resumo, sem nada, mas apenas abrindo meu coração aqui com vocês. O vídeo deu muito bom. Eu recebi tantos comentários lindos, incríveis, que eu falei, bom, acho que eu preciso trazer mais esse tipo de vídeo, sabe? Então, se você tá chegando agora aqui no canal ou caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ou se você sempre assiste os vídeos, mas não é inscrito também, se inscreve, eu te convido a se inscrever aqui, é super rapidinho. Aperta esse botão aqui, se você estiver assistindo pela TV, pega o celular rapidinho também, se inscreve, se não quiser sair aqui do canal. Enfim, não sei por onde você estiver assistindo, e se puder também compartilhar esse vídeo, pedir para as pessoas que você conhece se inscrever aqui, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar dos conteúdos. Eu vou trazer mais vídeos de mudança também, né? Vocês viram o que aconteceu. Ai, amigas, nos últimos dias aí, para quem perdeu a tour, eu fui convidada a me retirar do apartamento em 15 dias. Veio um oficial de justiça, bateu aqui na porta e ele falou: ó, o proprietário deixou de pagar o imóvel por 6 anos e ele está sendo retomado agora. Você precisa sair do apartamento. Se você não sair, vai vir a polícia e vão ter que retirar você e todas as suas coisas à força. Basicamente foi isso. Você tem 15 dias para sair do apartamento. E algumas pessoas ficaram perdidas achando que eu tinha comprado esse imóvel aqui. Mas eu até comentei, né? Talvez tenham perdido os outros vídeos. Eu tenho 2 imóveis, um eu dei pra minha mãe e o outro, que era meu, eu tinha conquistado sozinha, sabe? Tipo, solteira, quitei o apartamento e tal, tal. E sentia a necessidade de me mudar. A gente sentiu a direção de Deus de sair daquele apartamento depois que a gente se casou, pra gente conquistar algo que fosse, sabe, nosso. E aí o Alex, ele não se sentia tão pertencente àquele apartamento. A gente queria novos ares, sentiu esse direcionamento de Deus de ter um cantinho onde os dois se sentissem bem. Então nós seguimos e fomos nos mudar. A gente falou, bom, a princípio, vamos alugar um lugar, porque a gente pensa qual que a gente vai comprar depois e ver o que a gente faz. Então, por enquanto, vamos alugar e aí a gente vê depois o que a gente faz. Então, nós deixamos lá o nosso apartamento já tudo certinho, alugado para uma outra pessoa e viemos morar de aluguel nesse. E foi muito bom a gente ter feito isso, porque no nosso casamento, no nosso relacionamento, muitas coisas melhoraram, sabe? A gente percebeu que realmente era necessário mudar de ambiente, ter o nosso espaço onde os dois pudessem se sentir bem, pertencente mesmo, sabe? E acabou dando elas por elas no aluguel, então a gente não fica jogando dinheiro fora, a gente realmente consegue pagar o aluguel aqui com o aluguel do outro. Enfim, no resumo, foi esse o motivo para quem perdeu. Mas acontece que houve uma divergência, né? A gente pediu aí para ser retirado. A gente, desde quando a gente se mudou, na verdade, vou ser bem sincera para vocês, desde que a gente se mudou nesse apartamento, Deus já tinha falado que seria passageiro, né? Seria uma mudança que a gente ia ficar pouco tempo. Aí que meio que mudou, sabe? Eu começava a me sentir um pouco. Aí as coisas começavam a quebrar aqui em casa, muitos detalhes que a gente só consegue enxergar no dia a dia precisavam ser feitas manutenções. Até, por exemplo, essa porta aqui, ó, do armário precisava ser arrumada. As portas aqui, ó, do guarda-roupa, ó, elas emperram. E muitas coisas precisavam ser feitas. Torneira, luz, chuveiro. Esse chuveiro aqui da suíte, ele não funciona até hoje. Tipo, ele só funciona gelado. Ou ele esquenta só se os dois ligarem juntos. Tipo, não dá pra tomar banho só nesse aqui sozinha. Aí várias coisinhas foram acontecendo. E a gente começou a ficar um pouco irritado, sabe? A gaveta debaixo da pia da cozinha tava quebrada, demorou muito pra arrumar. O armário da Manu também não tá funcionando direito. Que mais? Aí começou a dar vazamento. Aí pronto. Aí o vizinho de baixo, gente, acabou com o armário, a casa do vizinho de baixo. Vocês não tem noção. O vazamento desse apartamento, que não foi feito da melhor forma, na melhor manutenção, acabou vazando lá. O gás, o aquecimento do gás também estava vazando. Isso daí eles arrumaram, mas demorou um pouquinho também. Torneira lá de fora. Gente, vários detalhes, juro, se fosse contar pra vocês. Então a gente começou a ficar vendo isso, e aí Deus falou assim pra mim, ó, nada quebrado, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada fora do lugar. Foi isso que eu ficava sentindo. Não sei o motivo, assim, de repente, da gente ter vindo exatamente pra cá. Eu sei que vai rolar um propósito aí que a gente vai entender. Tudo tem propósito de Deus. E quando a gente entender exatamente, eu vou contar pra vocês. Mas a princípio eu acho que
Era pra ter sido assim, de fato. E aí, o que que acontece? A gente colocou no processo. Então, chamei minha advogada, a doutora Juliana. A doutora Juliana foi lá e tá nos ajudando. A gente vai processar, sim. Imobiliária, a suposta proprietária, que a gente descobriu que, na verdade, tá uma divergência. Ela não é a verdadeira proprietária, porque tá rolando lá o processo com um outro nome. Gente, mó BO. A gente não sabe os propósitos de Deus, então a gente só tá seguindo. A gente tinha até comentado com ela, pô, a gente quer se mudar, né? Enfim, como funciona assim pra gente poder se mudar? A gente até comentou com a imobiliária que a gente queria se mudar, mas até então a gente não tava ainda procurando, porque a gente tá num processo, né, de várias coisas acontecendo. A Alex vai competir e tal, tem muitas coisas acontecendo. Então a gente só queria se mudar, mas não foi nada procurado, acertado, enfim. E aí, olha o problema, né? Porque a gente comentou que queria se mudar, aí meio que voltou contra a gente. Ah, mas você já não falou que queria se mudar? Aí eu falei, mas ô, gente, querer se mudar é uma coisa, ser expulso em 15 dias, do nada, sem ter um lugar pra ir, é outra coisa completamente diferente. E é isso que a gente tá recorrendo agora aos nossos direitos. Então, só pra compartilhar um pouco da minha vida bem por cima, assim, pra vocês, basicamente foi isso. E aí, quando eu recebi essa notícia, era uma sexta-feira de Páscoa, né? Sexta-feira Santa. E aí tava um dia lindo, tava incrível e tal, tal. E aí a gente recebeu essa notícia. Gente, meu mundo caiu. Tipo, eu fiquei. Quase me deu uma crise de ansiedade. Eu comecei a ficar, meu Deus, agora pra onde que eu vou? Com uma criança, tem um monte de coisa pra fazer essa semana. E essa semana tem um monte de evento. Então a gente não tava nem conseguindo raciocinar, sabe? E a gente tava pensando, o que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? Ferrou. E aí eu fui pra igreja. E é aí que eu quero contar minha experiência pra vocês. Eu fui pra igreja no culto de jovens lá da minha igreja. E eu nem tava querendo ir porque eu tava realmente pilhada com tudo isso. Mas eu senti Deus falando, vai pro culto. Vai pro culto que eu tenho um encontro com você. E aí eu fui chorar. Eu falei assim, Deus, hoje eu quero só chorar na tua presença. Sabe aquele dia que, tipo, eu cheguei na igreja e eu não sabia nem o que orar. Eu falava assim, Deus, o Senhor sabe que eu tô passando. O Senhor tá vendo a luta que eu vou ter que enfrentar nesses 15 dias. Então, assim, Deus, eu só quero estar na sua presença. Deixa eu sentir o Senhor comigo. Pega na minha mão, esteja comigo, porque eu não vou suportar. Não vou suportar, não vou conseguir. Mas se o Senhor estiver comigo, eu sei que eu vou conseguir enfrentar todos os BOs que vão vir pela frente. Então, era essa a minha oração, sabe? Deus fala comigo, esteja comigo e tal e tal. E foi uma mini vigília, foi um culto de tipo 3 horas, assim, bem de avivamento, bastante louvor, bastante palavra, foi muito legal. E eu fui sentindo a presença do Espírito Santo, sabe, me acolhendo. No início eu não tava sentindo nada. Eu cheguei na igreja, tipo assim, mal. Tava sentindo nada, tava tocando louvor, eu não tava sentindo nada. E eu, assim, só preocupada, sabe, com as coisas. Começou a palavra e vinha várias coisas pra me tirar do foco ali da igreja. E aí eu fui entrando em oração, em oração. E aí foi dando certo, sabe? Deus, ele fala, né? Bate na porta, me pede que eu te dou. Me busca que você vai encontrar. Então eu fui buscando ele incessantemente. E aí chegou um certo momento mais ali pro final de avivamento e de entrega, me ajoelhei, comecei a orar e realmente entregar. Eu não pedia nada, sabe? Eu só pedia que Jesus estivesse comigo, eu queria sentir a presença do Espírito Santo. Eu queria sentir isso, sabe? E aí, deixa eu contar a experiência pra vocês. Eu fui batizada pelo Espírito Santo, pelo fogo do Espírito Santo, agraciada pelo dom de falar em línguas. Eu senti isso e foi surreal. Eu não sei explicar. Eu vou tentar explicar, expressar minha experiência pra vocês. Eu fiz aqui alguns esboços de reflexões que eu fui tendo nessa última semana. Amanhã vai fazer uma semana que isso aconteceu. E eu realmente fui falando em línguas a semana toda. Então, todos os dias que eu tô orando aqui no secreto, sozinha no quarto, isso tem acontecido. Eu tenho sentido isso nos meus momentos mais íntimos, sabe? Porque, eu vou ser sincera, eu não acreditava nisso. Quando as pessoas falavam, ai, falar em línguas. Quando eu ia na igreja e via as pessoas falando em línguas, eu ficava assim, será? Mas será? Os meus amigos próximos sabem que eu questionava, tipo, tem até uma amiga minha que eu falei, amiga, como que é falar em línguas? Me explica. E eu não conseguia entender, tá? Tipo, eles me davam uma explicação deles e tal, e eu falava assim, Deus, mas será? E aí Deus, ele me mostrou na palavra. Então, em Atos 2, eu vou até anotei aqui para mostrar para vocês, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos
concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, aqui está explicando, né, sobre o dia de Pentecostes, sobre como as pessoas começaram a falar em línguas, e Deus me deu essa palavra. Eu abri a Bíblia e tal, e Deus me explicou, porque eu estava perguntando para Deus, como que é? Me explica, mas por que as pessoas falam em línguas? Sabe que é verdade? Eu achava meio estranho esse negócio. E Deus me deu essa palavra. E aí me deu também aquela música de Gabriela Rocha, Atos 2, que fala também, é linda, vem como em Pentecostes, desce em mim de novo, queima como fogo. Isso aconteceu antes de eu ir para a igreja, tá? Para Deus que cura. E no primeiro dia que eu pisei na igreja, o primeiro louvor que foi tocado foi esse, Atos 2. Então eu já senti uma resposta ali de Deus, de que Deus estava comigo, Deus estava naquele ambiente e tudo mais. E eu vinha buscando entender a todo esse tempo. Eu cheguei na igreja em junho do ano passado, então vai fazer um ano. E, enfim, Deus me explicou, eu entendi. Deus também me deu outras passagens, onde, por exemplo, em Mateus 3:11 diz: eu vos batizo, isso aqui é o João Batista, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui ele já estava explicando que depois do batismo dele nas águas, viria um outro batismo que é com o Espírito Santo, que é com o fogo do Espírito Santo. Aqui em Lucas 3:16 também diz assim, ele confirma a mesma promessa: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em Joel 2:28 diz assim: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Em 1 Coríntios 14:2 também diz: quem fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois em espírito fala mistérios. Se eu orar em língua, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. E aqui Paulo ele ensina que os dois são importantes. Então, orar em espírito, mas também orar em entendimento. O que é orar em entendimento? Deus, obrigada pelo dia de hoje, abençoa minha casa, minha família. Você está entendendo o que você está falando. Agora, orar em espírito é como se o seu espírito, ele é comandado pelo Espírito Santo. Então, o seu espírito, vem o Espírito Santo e ora por você. É como se fosse isso, eu não sei explicar muito bem, mas é basicamente, ele pede, ele intercede, ele ora e pede a Deus, ou ele repreende coisas que você não vê, que você não imagina que você precisa, mas o teu espírito, ele está sendo conectado, você está orando em espírito. A não ser que isso não edifica ninguém, basicamente, a não ser que tenha uma pessoa que tenha dom de interpretação, que aí é outro dom, outro fruto do Espírito Santo, né? Outro dom ali que ele te dá. Se eu tô orando em línguas e Deus quer que aquilo ali seja falado para a igreja, vai trazer alguém com dom de interpretação e vai passar para a igreja. Caso contrário, não precisa, sabe? Isso é o seu íntimo. Então, basicamente, bem basicamente, resumidamente, é isso o dom de línguas, é isso o dom do Espírito Santo. Ai, Gabi, mas eu não falo em línguas. Significa que eu não tenho o Espírito Santo? Não. A partir do momento que você aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador, ele já habita em você. Então você já tem o Espírito Santo, que é aquela tua voz interna, que de repente você fala assim, nossa, hoje eu quero ir para aquele lugar, para aquela festa, vai, tal, tal. E aí daqui a pouco dá um negócio assim, vocês falam, ai, não sei, não quero ir, tô com uma sensação estranha, acho que não é para eu ir. Isso é o Espírito Santo te alertando. Então, são várias formas que o Espírito Santo vai falando com você, dentro do seu coração. Então, se você não tem o dom de falar em línguas, não significa que você não tem o Espírito Santo. Isso são dons. E dons você pode receber, basta você buscar, basta você se entregar, basta você pedir que ele pode te entregar, que foi o que aconteceu comigo. Eu falei, Deus, se isso é verdade mesmo, deixa eu passar por esse negócio. Deixa eu sentir isso. E aí eu ia pedindo, Deus, me agraceia com isso, deixa eu sentir o teu fogo do teu Espírito Santo. E a primeira vez que eu fui batizada com o fogo do Espírito Santo, eu só senti o calor no meu corpo, eu não falei em línguas na hora, porque eu fiquei, sei lá, tipo, eu queria falar, mas eu fiquei com a boca fechada, eu não conseguia, e eu, sei lá, eu não sei por quê, mas eu só senti o fogo de um queimar, e uma presença que eu não sei explicar, você não consegue ficar de pé, você, tipo, se prostra, se ajoelha.
E foi muito louco. E aí, na outra vez, quando eu senti de novo esse fogo do Espírito Santo, aí a minha pastora pôs a mão na minha cabeça e falou, dá pra ela, né, o dom de línguas, e foi pedindo assim pra Deus. E aí eu comecei a declarar que eu amava Jesus, que ele era santo, que ele era poderoso. E daqui a pouco minha língua começou e eu só começava a chorar e não entendia. E eu sentia aquela sensação. Gente, foi muito, muito bom. Foi a melhor sensação da minha vida. Foi incrível estar naquele momento, naquela presença. E aí eu cheguei em casa maravilhada. E eu falei, Deus, deixa eu sentir isso de novo. Fui pro meu quarto, botei um louvor, fechei a porta. Falei, Deus, deixa eu sentir de novo. Deixa eu orar em língua de novo e sentir essa presença de novo. E fui pedindo. E aí ele me agraciou. E eu comecei a falar em língua de novo. E orar e sentir aquela presença. E aí a gente se prostra. Porque a presença de Deus é tão incrível que, tipo assim, só da gente, se a gente conseguisse só tocar, igual a mulher do fluxo de sangue, se a gente só conseguisse tocar na ponta da veste dele, a gente seria curado de tudo, sabe? É esse o poder, é essa a fé. Então eu pedia, e aí eu orei de novo. No segundo dia, no terceiro, e eu tô essa semana inteira tendo essa experiência. Estão sendo cheia, que dá vontade de, tipo assim, de transbordar, de falar pro mundo, de orar por todo mundo. Eu não sei explicar, gente, mas foi uma experiência muito incrível. Eu até brinquei nesse dia que a gente recebeu a notícia, né, que a gente precisava se mudar daqui. Eu brinquei com a Alex, assim, né, falando, meu, se eu fosse no mundo, hoje seria o dia de ir pra um rolê e beber até tentar esquecer meus problemas. Porque eu vou explicar pra vocês, eu até anotei aqui, ó, o principal centro ativado do sistema de recompensa, nós temos um centro aqui no nosso cérebro que ele é ativado apenas por duas coisas, pela espiritualidade e pelas drogas, bebida e tudo mais. Então é um sistema muito sensível. E aí, esse é o lugar mais relacionado tanto ao uso de drogas quanto de experiências espirituais intensas, que é o chamado sistema de recompensa do cérebro. Esse sistema envolve principalmente o córtex pré-frontal, que é onde tem a consciência, tomada de decisões e sentidos. Olha que forte isso daqui. Tem também a parte da liberação de dopamina, prazer e motivação ali. Então, tá tudo correlacionado e isso é ativado apenas por esses dois, por essas duas tipos de recompensa. O que as drogas fazem? Elas ativam uma dopamina em excesso. Então, elas meio que hackeiam o sistema de recompensa, criam uma sensação intensa de prazer imediato, causa dependência, perda de controle, diminuição da sensibilidade e ao prazer natural. Ou seja, é um estímulo forçado artificial. Só que o que acontece com a experiência com Deus, o Espírito Santo, isso aqui é neurociência, tá? Porque eu gosto muito de estudar essas coisas. Eu gosto, porque assim, eu cheguei na igreja num momento que eu tava meio duvidosa de tudo, tá? Vou compartilhar com vocês. Até da Bíblia eu não tava acreditando, nada desse tipo de experiência. Ai, meu Deus, a experiência do Espírito Santo. Como que isso funciona na ciência? Então, tudo é explicado. E Deus, ele não se explica, mas ele te mostra. Se você busca de coração, de curiosidade, de verdade, fala, Deus me mostra. Deus eu sentir, deixa eu te ouvir. Ele te mostra. Ele é misericordioso, ele te mostra, sabe? Então, experiências espirituais profundas, como oração, adoração, a presença de Deus, também ativam áreas semelhantes, mas de forma equilibrada e integrada. Aumento da dopamina, alegria, liberação de serotonina, paz, liberação de oxitocina, amor, conexão, e ainda envolvem mais. Redução da atividade da amígdala. A amígdala, eu acho que é assim que se fala, que é uma parte do nosso cérebro que causa ansiedade, medo, enfim. Então, ele reduz essa parte do cérebro. E ele ativa o córtex pré-frontal, que é a consciência, o propósito. Então, dá aquela sensação de paz profunda, de propósito, de conexão com algo maior. Então, basicamente, é isso. E eu não sei explicar pra vocês, mas é isso que eu sinto na presença de Deus. É melhor do que qualquer droga, melhor do que qualquer estímulo, melhor do que qualquer coisa nessa vida. E não é uma coisa passageira, não é algo que eu senti e foi só ali naquele momento, não. Toda vez que eu buscar, eu vou sentir isso. Toda vez que eu clamar, eu sei que ele vai me agraciar com essa sensação, com esse poder, sabe? Com esse mover que ele tem sobre nós, que é só ele que pode nos oferecer. Então, se você estiver assistindo esse vídeo, estiver passando por qualquer angústia, qualquer problema, qualquer sensação ruim que você esteja passando, cara, entra no teu quarto, fecha a tua porta, coloca um louvor que você goste, que você se sinta conectada, ou pede pra Deus, fala, Deus, me direciona pra colocar um louvor. Às vezes eu faço isso. E Deus, ele me direciona pra um louvor que às vezes eu nem tava pensando. E aí vem esse louvor no meu coração.
Eu coloco o louvor e eu começo a me derramar na presença de Deus. E aí é o seu íntimo, é você e Deus. Porque Deus, ele conhece tudo, seus podres, suas fraquezas, seus pecados, tudo. Só que ele é misericordioso, porque Jesus, ele já morreu por nós na cruz. Ele já perdoou os nossos pecados. E ele fala, só de você crer em mim, me seguir, você vai ser salvo. Então, pede pra ele, fala, Deus, eu não tô conseguindo ter fé, não tô conseguindo te seguir, não tô conseguindo renunciar às minhas coisas, meus prazeres da carne, mas eu quero sentir isso. Então vai pro seu quarto, pede de todo o coração, pede mesmo. Antes, às vezes, eu tinha, tipo, vergonha de ficar pedindo, eu vou ficar pedindo pra Deus, porque ele tem tanta coisa pra se preocupar, e eu tô aqui só porque eu tô triste hoje. Mas o seu problema, ele não é pequeno pra Deus, e mesmo se o seu problema for gigante, não há nada que seja impossível pra Deus. Cara, se Moisés abriu o mar vermelho, se Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele curava paralíticos, ele curava cegos, ele curava todo tipo de gente. O que é esse problema que você está vivendo para Jesus, que já venceu o mundo? Vocês terão problemas, terão aflições, ele disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então por que eu estou lidando de uma forma tranquila com essa fase agora da minha vida? Porque Jesus, ele veio realmente para nos dar força. E se eu tô conseguindo ter força diante de vários problemas, é por conta de Jesus. Porque se não fosse por ele, eu não ia conseguir. Então, basicamente, o que eu queria compartilhar com vocês é essa experiência. Porque eu acho que se eu guardasse isso só pra mim, não é frutífero. Não vai edificar a vida de mais ninguém. Então, por que eu guardaria essa experiência só pra mim? Sendo que eu posso compartilhar, sendo que eu posso falar pra você também buscar esse tipo de experiência, sabe? E explicar pra vocês como que eu busquei, como que eu alcancei tudo isso. Então foi assim. E foi um tempo de muita obediência a Deus, sabe? Eu fui renunciando muitas coisas. Porque caminhar com Deus, Deus é amor, mas Deus também é justo. E Ele também quer que você ande no caminho dele. E a oração mais sincera e mais dolorosa de se fazer é: Deus, faça a sua vontade em toda a minha vida. Eu te entrego a minha vida e que o Senhor faça toda a sua vontade. Me guia com o teu Espírito Santo. Cara, e aí Deus vai começar a fazer a vontade dele. E quando a vontade dele não é compatível com a tua vontade? Mano, é muito difícil. Então eu comecei a fazer coisas que não eram da minha vontade, mas eu era da vontade de Deus, ele tinha pedido e eu ia obedecendo. E aí eu só ia vendo o mover dele, os frutos dele. E isso tem acontecido cada dia mais na minha vida. Eu tenho ficado mais entregue. E peço para que Deus não me tire dessa presença, porque eu já saí da presença dele uma vez. E não foi bom, não foi boa a experiência que eu tive no mundo, não teve nada a me oferecer, muito pelo contrário, só me atrasei na minha vida e me atrasei no meu propósito. E se a gente tem uma promessa, uma palavra, um propósito, a gente tem uma direção. E muitas vezes pode ser difícil, pode, mas caminhar com Cristo é isso. Antes eu lembro que eu não via muito sentido na minha vida, sabe? Gente, eu lembro de, tipo assim, consultar tarô, consultar aquelas pessoas de espiritismo, assim, de signos, de várias coisas. E eu falava assim, qual que é o sentido? Qual que é o propósito? Porque eu já conquistei tudo que eu queria e eu ainda sinto um vazio. Eu ainda sinto, tipo assim, nada faz sentido na minha vida. Era muito louco, gente, era muito louco. Tanto que a gente sente um vazio do tamanho de Deus, né? Porque só Deus consegue preencher esse vazio que a gente sente. Então, basicamente, eu consegui achar um sentido para minha vida e ter paz nas minhas decisões, sabendo que Jesus está guiando, porque Jesus, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele, tá na palavra. Então, quando a gente começa a crer e viver isso, se você está assistindo esse vídeo e está assistindo até aqui, é porque tem um propósito na sua vida, é porque Jesus está te amando e ele sente saudade de você. E eu fico... Olha, eu não tinha muito roteiro nesse vídeo, tá? Eu só anotei aquelas partes que eu li pra vocês, mas eu nem sei por que eu tô falando isso, eu não sei nem pra quem que tá sendo absorvida essa mensagem, mas apenas creia, apenas abre a sua Bíblia, se entrega pra Deus, procura um ministério, pede pra Deus te direcionar num ministério que você possa seguir, se encontrar e ser bem cuidada, ser bem direcionada. Se você for de Guarulhos, pode ir lá na minha igreja, Deus que cura, porque você vai ser amada e amado por lá, tenho certeza. Mas eu espero que você tenha absorvido de verdade essa mensagem, essa palavra. Se você puder deixar um likezinho aqui, um comentário também, pra saber se edificou a sua vida, se você gosta desse tipo de vídeo. E manda um amém aqui nos comentários, se você não tem muito o que comentar, manda só um amém. Se inscreve, ativa o sininho de notificações pra você acompanhar muito mais os vídeos por aqui.
Muito obrigada pelo carinho de todas vocês, de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.